Fala galera, hoje eu tô aqui no TS Health Cast com um convidado super especial. O cara, além de ser um baita de um atleta, pai, marido, doutor em direito, ele também é filósofo. Tô aqui com o João Rafael. Fique no aguardo que depois da vinheta a gente começa. Pessoal, hoje eu recebo aqui na TS Health, no nosso podcast, um grande amigo, empresário, empreendedor, mestre de direito. Eu não costumo fazer isso aqui não, viu, João? Mas o teu caso é especial. Eu tenho que ler o currículo do cara. João Rafael Furtado, doutor em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, mestre de Direito Constitucional, especialista em Direito Processual Civil, vice-presidente da Comissão Nacional de Integração da Advocacia do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ceará, diretor e coordenador do Comitê Empresarial do Centro de Estudos, Sociedades e Advogados. Vou pular essa parte que eu vou falar no final. Professor de curso de graduação e pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. E filósofo. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado pela tua presença aqui. É uma honra ter você aqui. Cara, cansei só de ter falado teu currículo. Como é que tá? Ô, Filipão, eu agradeço primeiro o convite aí. Essa sua leitura aí, ela só me vai em desce, mas certamente eu só quero estar à altura aqui para a gente bater esse papo hoje, descontraído, e parabenizar pelo projeto, seu projeto aqui, o projeto da TS Health, que é o TS Cash. Eu acho que é inovador a gente poder aqui falar sobre outros assuntos, que não só o direito, não só o empreendedorismo, mas também sobre saúde de uma maneira geral. É, Então, parabéns, cara. Valeu, obrigado. João, e o legal de falar com você, eu tenho a honra de poder conviver com você aí semanalmente, a gente sempre pode estar próximo. E eu falo para todo mundo, um papo com o João Rafael às vezes vale uma faculdade, assim, sabe? A noção que ele tem da vida na parte de justiça, na parte de direito, na parte esportiva, humanitária, mas principalmente na parte filosófica, assim, sabe? Eu acho um barato, assim, poucas pessoas sabem desse teu lado que você tem muito aguçado. João, minha primeira pergunta para você: existe justiça sem filosofia? Então, Felipe, parece que só retrocedendo um pouco para responder a tua pergunta, né? A filosofia, para mim, realmente pouca gente sabe, né? Como você falou, a minha formação é do direito, a minha atuação profissional é do direito, mas a filosofia eu diria que foi a base de tudo, né? Na minha época da faculdade, fiz as duas faculdades juntos, direito e filosofia, e eu considero com absoluta certeza que a filosofia foi a base da minha formação acadêmica e também profissional, por um motivo muito claro. A filosofia, ela te leva a pensar, ela te leva a questionar. Então, efetivamente, então, ao invés de você ser uma pessoa que só quer saber de lei e aplicar a lei, a filosofia ela te dá esse nível diferenciado, ela te faz pensar a lei, ela te faz pensar o direito e te traz soluções, digamos, mais criativas no meu dia a dia, assim eu considero. Para a tua pergunta especificamente, né? Se existe justiça sem filosofia, né? Exato. Então, a resposta objetiva é que são duas coisas diferentes. Vamos lá. O que, na verdade, a justiça ela não é um conceito legalista, né? A lei, ela existe para ser aplicada e para resolver conflitos, mas não necessariamente a resolução do conflito leva à justiça. Certo. O conceito de justiça, ela vai para outro nível, um nível mais além, que é um conceito filosófico. Pois dentro do conceito de justiça, você agrega outros tipos de valores, como ética, moralidade. Então, certamente, quando a gente pensa no conceito de justiça, nem sempre aquilo que é justo para mim necessariamente é justo para você. Então, o direito nada se liga a isso. Quando você tem uma demanda jurídica, judicial, você submete aquela demanda ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele vai analisar a lei aplicada ao caso concreto e vai decidir. E eu lhe garanto que se você perder aquela ação, muitas das vezes você não vai considerar ser justiçado. Você vai muitas vezes se julgar injustiçado, a depender do caso. Isso comprova para a gente um dado muito claro. Direito e justiça, conceitos diferentes. Quando a gente fala em justiça, na verdade, o que nós estamos aqui levando são critérios que podem até se basear na lei, no direito, no poder judiciário, mas ele, acima de tudo,
ele pesa valores como ética e moralidade, coisa que talvez esteja faltando muito no nosso dia a dia. E pela tua resposta, deu para perceber que você consegue, João, separar muito bem o teu lado profissional, que é como advogado, defender os interesses dos teus clientes, ou às vezes institucionais, o lado filosófico, e você também tem o teu lado atleta, teu lado família e tal. Como é que funciona a cabeça do João Rafael? Ele pega, ele desliga e fala, peraí, agora aqui é o João Rafael que estudou para ser o melhor advogado aqui do que eu posso ser. Eu acho que a filosofia te ajuda muito isso, você ser melhor naquele momento da coisa que você está fazendo. E aí você tem tua parte atleta, tem tua parte familiar, tuas coisas particulares. A filosofia, ela te ajuda a separar como é que funciona a cabeça do João Rafael, porque você é um cara complexo, você sabe disso. São muitas qualidades dentro de você. Como é que funciona a cabeça do João? Muitas pessoas que desenvolvem múltiplas atividades, via de regra, não gostam de falar que, na verdade, eles costumam compartimentar, né? Separar por caixinhas cada parte da sua vida e, assim, eles desempenham sua respectiva função. Para mim, funciona exatamente o contrário. Para mim, é tudo misturado. Eu não consigo pensar em desassociar o João Rafael advogado, do esportista, da pessoa que gosta de ler Do filosofia, pai do Theo? do pai do Theo e da Liz, do empreendedor que tem negócio. Não, eu acho que tudo é misturado e faz parte dessa complexidade do que é viver, né? Mas o que acontece, Felipe? Nem todo mundo é assim. Então, como é que eu faço para conseguir viver a minha vida com todos esses lados? Obviamente, a gente separa. Então, por exemplo, quando eu chego em casa e vou ter o meu momento de lazer com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, eu não vou falar de trabalho, né? Eu não vou sentar para tomar um vinho com a minha mulher e falar quais foram os problemas do meu cliente do dia a dia, o que é que eu tive que fazer. Isso não se enquadra. Da mesma maneira que, eventualmente, quando eu estou na minha atividade empresarial, eu não tenho que falar do meu escritório, ou quando eu estou praticando um esporte também, eu não tenho que falar da minha atividade empresarial. Então, no final das contas, tudo é misturado, mas a gente escolhe o que falar, quando falar e o porquê de falar. Então, é assim que a minha cabeça ela funciona, né? Apesar de que eu não posso dar nunca uma resposta separada e autônoma, né, porque é toda essa mistura, a gente escolhe o que falar e com quem falar. Então, é mais ou menos assim que eu lido. Muitas pessoas perguntam para mim assim, Felipe, você é empreendedor, escreve um livro, faz um podcast, está em todos os lugares, como é que faz? Particularmente, João, eu trabalho por blocos, assim, sabe? Eu tenho ali 2 horas que eu me dedico para eu não ter essa mistura, assim, como Sim, você faz. João, vamos falar um pouquinho aqui sobre o esporte, sabe? A gente sabe que o esporte é a maior válvula de escape para todos nós. sim. Assim, você está muito estressado, você encontra a tua turma, seja na P5, vai fazer teu velejo solitário no meio do mar, ou dar teus tiros, ou fazer uma viagem de snow que você adora com teus amigos. Como é que o esporte entrou na vida do João? Ele veio tarde ou ele veio desde moleque? Como é que o esporte funciona na tua vida, cara? Como é que ele entrou para você? Esporte me acompanha desde o começo, Felipe. Assim, pratico múltiplos, como você sabe, já falou alguns, mas eu acredito que praticar esporte é viver bem. E quando eu falo viver bem, não é simplesmente tá com shape bacana, tá com a tua saúde em dia. Eu acho que o esporte, na verdade, ele te ajuda nas tuas outras atividades. Por quê? O esporte ele acaba te dando uma rotina. Então eu acordo 5 da manhã, vou para academia, e o fato de ir para academia é aquela coisa. No começo era, tô indo para academia para não me machucar, tô indo para academia para melhorar minha performance no esporte. Mas o fato de eu estar indo para academia, na verdade, está me fazendo acordar às 5 da manhã. E Exato. acordar às 5 da manhã significa dizer que no dia anterior eu tô dormindo 10 horas, eu tô No indo dormir máximo, né? tranquilo, no máximo, né? Então, assim, o esporte para mim, ele moldou a minha vida por causa disso, né, de efetivamente estar fazendo algo que é prazeroso acima de tudo, mas também que me faz bem, e eu tenho absoluta certeza que faz bem também as pessoas que estão ao meu redor. E é aquela situação, o exemplo, ele sempre vai te arrastar. E Exato. eu vejo claramente na minha casa, né, você falou isso sobre o Theo, meu filho mais velho,
Meu filho está indo na mesma linha, pratica múltiplos esportes, está com 11 anos, mas faz jiu-jitsu, faz skate, faz snowboard, surfa, futebol, beach tênis, agora vai começar no kite. E isso é muito legal porque a gente vê que o exemplo que a gente tem dentro de casa está sendo carregado por teus filhos, e o mais legal é ver que os amigos dos teus filhos acabam sendo carregados pelo exemplo dele também. E isso, na minha visão, gera um ciclo de virtuoso, na verdade, onde todo mundo sai ganhando. Então, o esporte para mim, Felipe, é vida, e eu tenho certeza que vou continuar praticando ainda por muitos e muitos anos. Legal. E você tocou num ponto, João, que eu gosto muito de falar, assim, para todo mundo que me pergunta como é que é a vida do atleta de alto rendimento, assim, sabe? É muito legal praticar o esporte, assim, sabe? Você vai lá, faz tudo, só que a preparação é muito mais importante. Sim. Se você não vai numa academia, se você não dorme cedo, se você não se alimenta bem, se você não faz aquele teu cuidado com o teu corpo, você não vai estar preparado para fazer teu esporte. Aí acontece o quê? O contrário, que é você se frustra. Uhum. Fala, pô, eu vi todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Aí o cara vai correr, pega uma bike, aí na segunda semana ele tem uma lesão, Sim. que tira ele durante 4, 5 meses, às vezes frustra, às vezes coloca ali uma pessoa que não quer mais fazer isso, entendeu? Então essa preparação ela é muito importante. E nada é a curto prazo, João, você sabe isso. Para a gente ver um currículo desse tamanho aqui, foram anos. E a construção de um corpo, de um atleta, também leva anos. Então, ninguém vai ficar magro em um mês, ninguém vai ficar forte em 2 meses, é todo um trabalho, assim. E esse legado você está deixando para os teus filhos e você deve ter feito muito bem feito na tua parte profissional. Você consegue cuidar também do teu corpo, mesmo tendo uma rotina supercarregada? Porque isso é muito legal falar, João. Uhum. Porque muita gente chega e fala assim, cara, não tem tempo. Uhum. Cara, como é que um cara que tem tudo isso daqui, o tanto de compromissos pesados que você tem que estar muito bem preparado mentalmente, você consegue manter essa rotina? Como é que você faz isso? Para responder a tua pergunta, eu, na verdade, vou pegar um comentário teu, né? Você falou que o atleta de alto rendimento tem que ter sempre preparação, né? Como é que o esporte me ajudou na minha carreira, né? Veja, você falou tudo. Para eu praticar um esporte, eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que treinar o esporte, etc. Para eu desenvolver bem a minha atividade como advogado, eu tenho que me preparar também. Exato. Então, veja, do jeito que o esporte, para você praticar em alto rendimento, você tem que dormir cedo, acordar cedo, ir para academia, treinar, na profissão também, do direito, por exemplo, você tem que estudar, você tem que se preparar para uma audiência, você tem que fazer pesquisa para uma petição, você tem que realmente fazer o trabalho anterior ao resultado dele. Então é muito engraçado que a gente vê hoje essa geração mais nova que ela quer ser muito imediatista, né? Exato. Ela quer resultados antes, que ela quer receber os resultados sem ter trabalhado para aqueles resultados. É o que a gente vê muito hoje. Isso é muito importante porque, por exemplo, a gente vê hoje a inteligência artificial, que é uma grande ferramenta, mas na minha época, por exemplo, de faculdade, não tinha inteligência artificial. A gente tinha que ler Uhum. 100 livros por semestre e assim foi. E tudo isso gera uma base que me preparou para a minha vida profissional. E isso o esporte me ajudou muito. E ajudou em várias outras coisas também. Como você bem sabe, muito melhor do que eu, um atleta profissional, o esporte, ele te ensina a trabalhar sobre pressão, a ter um equilíbrio necessário em situações estressantes e tudo isso você acaba carregando para a tua vida profissional. Mas, objetivamente, respondendo a tua pergunta, como o esporte para mim faz parte da minha vida, como eu tenho um prazer daquilo, obviamente o esporte ele vira uma rotina. Então, ir para academia é uma rotina e essa rotina, ela com o passar de um tempo, ela deixa de ser desprazerosa e ela passa a ser prazerosa, literalmente, né? Então, cuidar do corpo, ter o tempo. Você falou uma coisa importantíssima. A gente tem 1000 atribuições no dia a dia, a gente é super ocupado, todo mundo tem seus problemas no dia a dia. Mas eu lhe garanto que do jeito que você tem uma obrigação, que é vir aqui para o TS Cash, fazer esse teu trabalho, veja,
ir para academia, cuidar de você, também eu encaro isso como um trabalho, Eu como tenho uma eu tenho uma preparação. outra palavra para isso, João. Inegociável. Pois é, né? O Então, meu treino assim, é negociável. Porque se então, eu não estiver bem com o meu corpo, como é que eu vou fazer meu trabalho? é Como é aquilo. que eu vou dar o exemplo? Exato. E assim, você tem filha também, como é que você vai estar bem para os seus filhos? Como É, é que você vai durar? Então, assim, não adianta de nada, né? Antes de começar aqui, a gente estava conversando, né? Eu machuquei o ombro na última viagem aí do snowboard e tô fora aqui dos meus esportes, só fazendo academia. Mas veja, a consciência é muito clara. Se eu não fizer isso aqui, eu vou ter que ir para uma cirurgia, eu vou ter que passar 3 meses. Então, eu acho que quando você entende que isso faz parte da tua rotina para ser quem você é ou o que você quer ser, as coisas ficam naturais. ô João, e para completar esse assunto que a gente falou aqui do alto rendimento, a coisa, o maior barato assim do esporte, para mim, é o espírito de equipe. Uhum. É você conseguir aprender a trabalhar na equipe. Isso aí a gente leva muito, até em palestras que a gente dá Sim, para grandes empresas, porque numa equipe você às vezes tem muitas funções. perfeito. Talvez aqui no teu escritório, você seja o líder. Sim, Então você vai ter que dar o exemplo para ser um líder, mas em vários momentos você é o cara que está sendo ali carregando o piano. sim, Então o esporte ele ensina muito, assim, sabe? Você passar por várias camadas. Às vezes você é líder de um time pequeno, é o cara, é o cestinha, é o melhor jogador, e aí você passa por um outro estágio. Você vai para uma seleção brasileira que você vai pegar a bola pro cara, passar água. Então você sim, sim, tem, ele te ensina dentro do espírito de equipe a humildade, assim, sabe? perfeito, E a gente usa muita filosofia no esporte, cara, para perfeito. você entender que você não controla outras coisas. Sim, A gente até conversava um pouco aqui sobre o estoicismo, aham. que é você entender que você consegue controlar A as si suas mesmo. ações, Sim, mas as outras ações. sim. Dá uma faladinha um pouquinho rápida aqui, para a gente encerrar a parte filosófica do João Tá, sobre o estoicismo, João. O que que tá. você acha, cara? O que que acontece, tá, Felipe? Antes de falar sobre essa doutrina filosófica, né? Eu acho que o líder ele tem um papel ainda muito mais relevante e desafiador, né? Porque o líder ele tem um papel de inspiração, né? Então, assim, você falou que no esporte é assim, nas empresas é a mesma coisa. Eu lhe garanto que se eu chegasse no meu escritório de advocacia 2 horas da tarde, fosse embora às 4 horas da tarde, e todo mundo chegasse lá às 7 da manhã e fosse embora às 8 horas da noite, a turma, com o passar do tempo, ia pensar: para que que eu estou trabalhando com um cara que o cara Tá nem não pratica, comprometido. não pratica aquilo que eu estou fazendo? Então, acho que o papel do líder, acima de tudo, é esse, é inspirar, né? Aham. Existe o papel do chefe, né? Eu acho que são posições completamente diferentes, que o chefe ele executa, ele tem uma equipe para cumprir as determinações dele, mas eu acho que o líder, o principal papel dele é inspirar. E a inspiração ela não vem por palavras, Hum. Felipão, assim, isso eu tenho convicção na minha vida, você pode ter o discurso mais bonito que você quiser ou possa vir a ter, mas eu acho que a verdadeira inspiração, ela só acontece quando você pratica ela. E as pessoas veem que você vê aquela vida e às vezes querem ser igual a você, ou às vezes querem ser melhor do que você, e isso é fantástico. Eh, no escritório, nas empresas que eu faço parte, eu sempre tenho um discurso que é que o que eu quero é que as pessoas sejam todas melhores do que eu. Ou seja, é o papel delas enxergarem que a gente está naquela posição hoje, mas para a gente ter conseguido chegar naquela posição hoje, a gente passou anos, décadas ralando, pegando o cafezinho, pegando a toalha, como É. você falou, e com o passar de um tempo, tudo vai se concretizando, né? E acho que acima de tudo, a gente fazer isso sem esperar o retorno em troca, porque o retorno é a consequência Hum. daquela sua ação. O estoicismo, de certa maneira, ele vai em linha do que é isso que a gente está falando, né? Acima de tudo, o estoicismo, ele prega o seu autoconhecimento, né? Então, assim, para você controlar suas emoções, digamos que seria aí a base de toda essa doutrina filosófica, você tem que se conhecer. Você tem que conhecer quem é o João Rafael, você tem que conhecer quem é o Felipe, para que você não possa se enganar, né? Então, assim, o autoconhecimento para o controle, eventualmente, das emoções, para resultar numa ação, que é a sua atitude de verdade, ela perpassa por esse fator fundamental,
que é não mentir para você mesmo. Não mentir pra você E mesmo. eu acho que muitas vezes, né, o nosso cérebro, a gente tenta se pregar peças. A gente sempre busca o caminho mais fácil. A gente tenta se enganar constantemente. E assim, essa doutrina, o que ela tenta fazer para a gente é isso, acima de tudo. Se conheça, tenha o seu autoconhecimento, porque só assim, não se enganando, é que você vai poder controlar as suas emoções para que você possa, no seu dia a dia, tomar posições que são racionais, né? Minha mãe sempre fala assim, que na nossa família ela é toda emoção e eu sou toda razão, mas pode até ter um certo quê de verdade, mas essa racionalidade, ela não perpassa a uma frieza e uma falta de empatia. Essa racionalidade, ela perpassa o conhecimento sobre você mesmo e a tentativa da prática de você transmitir em ações esse autoconhecimento, que seria o quê? A moderação, a não elevação de tom de voz, o não estresse. Ao fazer isso, eu tenho certeza que a gente sempre toma decisões que são mais moderadas e que são decisões que a gente pode errar, mas o erro ele vai te ensinar a crescer, né? Eu tenho absoluta convicção também que na minha vida, no esporte, na academia e do ponto de vista profissional, o momento que eu mais aprendi foi quando eu errei ou quando eu estava próximo a perder. Então, é aquela situação, né? A persistência sem estratégia é loucura, é ilusão. Agora, a persistência com estratégia é determinação, né? Então, mais ou menos é assim. Eu gostei muito da tua resposta, João, porque você falando veio até um flashback na minha cabeça. Eu tive um treinador chamado Hélio Rubens Garcia. Aham. Ele foi o maior treinador da história do Brasil, o cara que mais tem títulos. E ele falava há muito tempo sobre isso. Ele fazia algumas perguntas. Você está chegando mais cedo? Você está se cuidando? Você está dormindo melhor? Como é que você está comendo e tal? Na hora que você ia falar, ele falava: Não, você vai responder pro espelho. Uhum. Amanhã de manhã você responde pro espelho. Ok. E você falou uma coisa muito legal, sabe, João? Que é as pessoas ao seu redor serem melhores. Sim, Cara, você tá respaldado. E você fala assim: Não, fica tranquilo que aquele cara resolve. sim. Eu tenho total confiança porque ele é tão bom ou melhor que eu. Uhum. E mesmo ele sendo um colaborador seu, ou ele cresça e fique melhor, ou no teu nível, ele vai ser sempre você como referência. Uhum. Ele pode. Isso no esporte acontece muito. Sim. O Messi, disparado, um dos maiores jogadores da história, não tem uma vez que ele não fala do Ronaldinho Gaúcho. Olha só. Tem uma vez que ele fala: Eu sou o que eu sou, mas fera é aquele cara. Aquele cara me Mesmo, inspirou, né? mesmo o mundo inteiro achando que o Messi é melhor que o Ronaldinho, claro que eu não vou entrar nessa questão, quem é Sim, melhor, sim. pior. Mas você imagina a humildade de um cara que é o melhor do mundo durante 6, 7 bolas de ouro, Sim. e na hora que dá uma entrevista pra ele, ele fala: Não, o melhor é aquele, porque eu aprendi com ele. Total. Isso é muito, muito, muito bacana. E o erro ensina demais. Sim. Muita gente fala assim: Ah, Felipe, você tem 2 metros de altura e tal, não sei o quê. Eu falei: Cara, eu não nasci desse jeito. Eu Uhum. era totalmente desengonçado, Sim. magro, eu tive que construir muito. E eu fui um colecionador de fracassos. Uhum. E cada fracasso fez eu evoluir. E foi como Sim. você falou, no todos os seus erros. Muito legal, João, a gente falar dessa parte aqui, cara. Muito, muito bacana ter esse conhecimento seu. A gente não aprende com vitória, né, Felipe? A gente Não, aprende com o erro. Vitória a gente comemora. As comemora. vitórias a gente comemora, a gente não aprende com vitória. É, A gente comemora com elas. O fato da gente aprender de verdade é com o erro. Kitesurf que você pratica. Às vezes que eu aprendi no kitesurf foi quando eu caí, os mas perrengues. os perrengues, mas tive vontade de levantar e continuar. Ninguém começou entrando e fazendo kite wave, pegando a melhor onda, indo para o melhor pico. Todo mundo, né, passa por problemas. Acho que a diferença tá aí, tá? João, é difícil sair desse tema com você, porque você é um cara muito evoluído e tem muita propriedade do que fala. Obrigado. Fala mais uma coisa aqui. Na minha visão e na visão do atleta, a gente só perde uma vez Uhum. quando a gente desiste. O Sim, que você sim, acha sim, sim. disso? Eu acho, concordo 100%. Eu acho que é como eu te falei também, mas existe a desistência que leva à perseverança sem estratégia, e Aham. existe a desistência que você tem uma estratégia, que você
te conduz a um objetivo. Por que que eu estou querendo falar isso, tá? Porque às vezes tem muita gente que diz que é muito perseverante, que toma uma derrota, mas continua, toma outra derrota e continua. Fantástico, adorei o seu espírito, mas quando isso acontece, eu sempre me pergunto, e qual é a sua estratégia? O Uhum. que é que você pretende para melhorar? O que é que você pretende para que da próxima vez, em vez de você ser derrotado, você seja vitorioso? Porque se você não tiver estratégia, Felipe, o que você tem é uma ilusão contínua e constante. Então, eh, voltando para a tua afirmação, a gente só perde quando a gente desiste, concordo. Obviamente, existe em determinados momentos que não tem mais o que você fazer. Então, eu acho que, acrescentando a sua afirmação, eu só colocaria uma coisa. Eu acho que a gente tem que ter a inteligência e a humildade para reconhecer determinados fatos da sua vida que você não tem o poder de mudar. Uhum. E a tentativa da mudança, ela vai sempre conduzir a uma nova derrota. Então, em situações como essa, eu não considero nenhuma perca. Eu considero uma vitória de reconhecimento e simplesmente deixar aquilo de lado e passar para outra situação. Isso acontece muito em empresas, tá? Você está Exatamente. dentro do negócio, o negócio não está dando certo, e você tenta e tenta e tenta e tenta e tenta. Aí vem a pergunta: o negócio não está dando certo por você ou é o negócio que é ruim mesmo? Só um exemplo para a gente finalizar. Será que hoje vale a pena você ter um negócio que é uma locadora de DVD, como tinha antigamente? Claro que não. É. Então, assim, eu acho que o reconhecimento de você saber que o fracasso não se deve a você, mas a situações externas te levaram a concluir que você não tem a capacidade de mudar, não por você, mas por outras situações, é a grande virtude de seguir por outro caminho, né? Então, é Eu assim. escuto muito o Gui, que é um dos maiores filósofos da era moderna brasileira aqui, e ele falou que o maior, como é que eu posso dizer assim, o maior adjetivo, assim, a maior qualidade do homem é a inteligência. Uhum, Ele falou, cara, se o Elon Musk perder todo o dinheiro dele, pode jogar ele em qualquer país do mundo que ele refaz, porque ele é um cara muito inteligente. uhum. E cai no que você está falando. Eu tenho Meu sonho era tocar qualquer instrumento musical. sim, Só que Deus falou, cara, já te dei muito no esporte. Você ok. não vai ter nada. E eu tentei. Eu falei, cara, eu tenho que ser inteligente, que eu não vou perder mais meu tempo aqui. Deixa pra lá. Não foi uma perca, foi um uso da inteligência, dentro Claro, do que você está falando. total. Sim, E as mudanças de estratégias. sim, Eu tentei fazer kitesurf. Será que eu não tô com a prancha errada? sim. Será que eu não tô com o instrutor errado? É Será que eu não tô isso. pegando o vento mais forte do Tô que eu treinando fora da deveria? Fora da temporada. temporada, então você tem a inteligência de mudar as estratégias para a tua derrota não seja de falta de persistência, mas Sim. também você tem que usar a inteligência. Eu acrescentaria uma coisa para você. Como você leu aí no começo, assim quando eu me formei, continuei estudando, né? E meu sócio de história de advocacia, o Eduardo Pragmácio, mesma coisa também. Mas tem um negócio que a gente sempre conversou, que é muito legal e eu sempre gosto de repetir isso. Por que que você, advogado, quis fazer especialização, mestrado, doutorado? E a nossa resposta sempre foi uma só. Não era para mostrar meu título e tal. É porque, uma vez terminado isso, com passando por esses estudos, o mestrado, o doutorado, é algo que absolutamente ninguém nunca vai tirar de você. Exato. É aquela É o coisa, a título. inteligência. É, Mas o título, ele, na verdade, ele só certifica o teu trabalho, exato, fruto da inteligência. Então, exato. o que acontece? Se hoje der tudo errado, tiver que fechar meu escritório, minhas empresas, Tem uma coisa dentro de deu você que ninguém tudo tira. errado, não tem problema, vou dar aula. É, Né? Então, assim, é algo que ninguém nunca vai tirar de você exato. e é algo que a comunidade humana como um todo atestou que uma vez recebendo essa titulação, a sociedade humana está premiando o seu trabalho. Então é algo que me parece que era o correto. Entendi. Essa dica eu faço para todos os meus advogados, tá? O pessoal chega lá. Ô, João, e qual que é a mentira que as pessoas mais contam para si mesmas? Ah, meu amigo, tem várias, tá? Mas eu acho que acima de tudo, não reconhecer o erro. Por que que eu quero falar isso, Fantástico. tá? Às vezes você faz algo, você sabe que está errado aquilo, mas você não quer reconhecer aquele erro. Lembra aquela história de querer se enganar?
Aham. tá? Isso é do ponto de vista, digamos, pessoal. Mas eu tenho outra, para Certo. acrescer ao que você me perguntou, Aham. que é do lado profissional. Qual é o erro? Achar que o problema vai se resolver sozinho. A gente vê isso todos os dias. Bom, você está aqui na tua empresa, você tem um funcionário, você sabe que aquela pessoa é péssima, você sabe que aquela pessoa ela vicia os teus outros colaboradores, mas você não quer enfrentar aquele problema agora, porque, sei lá, você tem que fazer uma nova seleção, vai te dar um trabalho, você não quer ir para desenvolver a função dele enquanto você está com aquela situação. Você acha que o problema vai se resolver sozinho. Isso é um grandiosíssimo erro, talvez o maior, profissional. Achar que um erro se resolve Aham. sozinho. Na verdade, quando você acha que um problema se resolve sozinho, via de regra, você está só, incrementando, inflando um problema futuro que você vai ter que resolver. Então, eu diria que tentar se enganar, achar que os problemas se resolvem sozinho, são os maiores erros que a pessoa pode ter. Falando de problema, João, um homem de resolução que resolve muitos problemas. A Praia do Futuro ela ficou durante mais de 20 anos, uma briga judiciária, podemos Sim, dizer assim, sim, sim, entre empresários, locais, poder público, enfim. E a gente chegou num acordo, a gente que eu falo é a comunidade, sim, comunidade. por uma forma geral, porque foi um grande avanço, João. Sim, Isso aqui foi um grande avanço. Daqui a pouco a gente fala mais, mas foi um avanço muito grande para a cidade, como um polo de turismo, para a valorização da região, que a Praia do Futuro, para mim, hoje já virou uma extensão da Beira-Mar. sim, A cidade não para de crescer. E o João teve um trabalho político, teve uma articulação muito forte, também atuou como advogado sobre essa regularização desse processo. João, por que que esse processo demorou 20 anos para se resolver? E parabéns, cara, por você ter feito parte. Eu não diria que o João foi o cara que resolveu, que eu acho que não, isso não, aí estaria longe de longe. ser isso, muito longe, mas eu posso dizer que você foi tem uma peça importante nesse tabuleiro para resolver. Por que que demorou 20 anos, João? Bom, Felipe, primeiro agradeço aí as palavras. Múltiplos fatores, o principal sendo o objetivo político. E quando eu falo político, não quero ser mal interpretado botando a culpa na política. Uhum. A política, para mim, ela vai muito mais além do que Câmara dos Deputados, Senado Federal, etc. A política, na verdade, é a forma que os seres humanos encontraram para consensualmente não se matarem por recurso. Para Certo. mim, política é isso, tá? Então, pensando nisso, o problema da Praia do Futuro, ela tinha múltiplos fatores, múltiplos. Ela tinha um fator que envolve o Ministério Público Federal, que envolve a Advocacia Geral da União, que envolve a Prefeitura de Fortaleza, que envolve o governo do Estado do Ceará, que envolve a União Federal, que envolvem os empresários, os empreendedores que exploram o empreendimento da Praia do Futuro, e envolve também, como você falou, a população, Total. de uma maneira geral. Então, considere esses fatores. O que acontece? O Ministério Público, fazendo o seu papel constitucional, entendeu que, na verdade, a ocupação que estava acontecendo na Praia do Futuro pelos empresários que exploravam aquela atividade era uma ocupação ilegal. Ponto. Mas, João, tinha gente que tinha RIP, que o RIP é concedido pelo patrimônio da União. Como é que pode ser uma concessão ilegal? Bom, o Ministério Público e a Advocacia Geral da União entendiam que mesmo aqueles empreendedores que tinham o RIP, né, o documento Aham. de ocupação de área da União, eles também estariam ilegal, porque aquele RIP foi concedido ilegalmente, pois não considerou corretamente, no entendimento deles, a faixa correta de pré-mar. Então, para o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, ele entendia que todos tinham que sair dali e todos tinham que ser demolidos. Esse é o primeiro, digamos, ponto de controvérsia. Então, pense nesse pêndulo aqui. Certo. Por outro lado, aqui eu tenho os empresários. E aí eu tenho que dividir dois tipos de empresários. Eu tenho um empresário que, buscando os canais regulares, procuraram a SPU, a Superintendência do Patrimônio da União, conseguiram o seu RIP e estavam explorando a atividade. Então, para eles estavam 100% correto.
E a ação do Ministério Público estava 100% errada, pois, no entendimento deles, como é que eu posso estar ocupando irregularmente algo se o próprio proprietário daquela terra, que era a União, me concedeu um Concedeu. documento para eu explorar? Então, para eles, eu estou 100% certo. Então, temos aqui, vocês estão 100% errado, eu estou 100% certo. Aí eu tenho outra categoria, que são aqueles empreendedores que chegaram na Praia do Futuro, não pegaram o RIP, mas começaram a desenvolver sua atividade econômica. O poder público nunca chegou para ele para mandar ele desocupar ou demolir ele, e durante anos, décadas, continuaram a explorar a sua atividade econômica, gerando milhares de empregos, gerando arrecadação tributária para a União, Estado e município, a depender da atividade que ele estava lá desempenhando. Então, para ele, eu também estou correto, mas eu gostaria de me regularizar, pois eu estou aqui numa insegurança Tô num jurídica. limbo, né? Eu tenho o poder público, que de um lado ele olhava a situação, mas não atuava para fiscalizar ou resolver a situação, ou por outro lado, ele olhava a situação e via que o que estava acontecendo lá era interessante, porque aquilo ali gerava emprego, gerava renda, gerava movimento, gerava fluxo de pessoas, desse outro lado. E aqui eu tenho uma população que durante décadas tem a Praia do Futuro, as barracas de praia da Praia do Futuro, como seu patrimônio cultural. Aquele, talvez para algumas pessoas, a única forma de lazer que eles têm para se divertir aos sábados, aos domingos, aos feriados. Então nós tínhamos todos esses interesses aqui. Por que eu digo que o problema foi a política? Porque a política seria a capacidade de pegar todos esses agentes que têm aparentemente interesses contrapostos, sentarem e consensualizarem. Uhum. E foi isso que aconteceu, tá? E aí eu agradeço novamente pela referência que você fez a mim, mas aqui eu tenho várias outras pessoas que merecem crédito, tá? Sim, sim. A primeira delas, a senhora Fátima, presidente da Associação das Barracas da Praia do Futuro, uma mulher aí de fibra que trabalhou muito para tentar consensualizar o lado dos empresários, a tentar buscar um acordo, entendendo, fazendo eles entenderem que num acordo, para ser um acordo, ninguém ganha tudo. A gente tem que abrir mão de algo e ganhar outra situação. Eu sempre brinco, Felipe, que quando a gente tem um acordo que todo mundo sai morto de alegre, tem Tem alguma coisa coisa de errada. errada. Tem alguma coisa de É. errado. Porque o acordo, ele implica necessariamente concessões. Então, Dona Fátima, eu rendo aí as homenagens a ela. Por outro lado, a gente tem que reconhecer também a atividade de outros agentes. O procurador Alexander Salles, que iniciou a ação, que inicialmente queria a demolição de todas as barracas, entendeu ao longo desses anos que, na verdade, as barracas elas são patrimônio histórico. Elas são importantes para a população fortalezense e cearense e brasileira como um todo. O, o advogado-geral da União, o doutor Marcelo, mesma coisa, iniciou a ação, mas entendeu que era necessário o acordo. E aí, com o passar do tempo, apareceram outras pessoas que vale a pena de falar. Um deles, o deputado federal Luiz Gastão, que entendendo aquela situação, se compadeceu com a questão dos empresários, talvez até pela veia empresarial Que ele dele, tem, por ser lógico. presidente da FEComércio também, e trouxe para si o interesse de querer resolver, de realmente colocar o dedo na ferida e ir atrás. O doutor Fábio Galvão, que é o superintendente do Patrimônio da União do Estado do Ceará, entendia o papel relevante da União ter que ter o acesso livre dos seus terrenos, mas, ao mesmo tempo, também entendia o lado dos empresários. Quando todos esses atores, por uma questão, uma obra do destino, né, conseguiram se reunir e entender que era necessário se chegar a uma solução que atendesse a todos, foi que esse acordo finalmente saiu. Por isso que no começo, na hora que eu fui falar, eu falei, jamais eu posso colocar que o João foi o grande responsável. Para resolver um problema dessa magnitude, é uma junção de forças, como você disse bem. Sem dúvida. João, você sabe que eu sou de São Paulo, apesar de estar radicado aqui no Ceará há muito tempo, virei cidadão aqui, Sim, você sim. estava junto lá Tava naquele lá. dia, muito legal. A Praia do Futuro, ela vai um pouco além, sabe? Eu sempre brinco assim que vocês cearenses
vocês são muito acostumados com o que é bom. Sim, Cara, imagina um cara que sai lá do interior de São Paulo, de Limeira, pega um ônibus até o Guarulhos, pega um voo de 3 horas para chegar aqui. Cara, a Praia do Futuro é um paraíso, é cara. mesmo. E aí eu sou como uma espécie de anfitrião. Todo mundo me liga. Felipe, Uhum. você conhece tudo em Fortaleza e tal. E, cara, sabe o que eu acho grande barato da Praia do Futuro? Um cara chega pra mim com 2 filhos, a mulher, eu falo, vai em tal barraca. Uhum. Chega um cara solteiro, eu falo, vai em tal barraca. Aham. Vem um cara com a prancha de surf, vai em tal barraca. O que eu quero falar com isso, João? A Praia do Futuro, ela tem por si só uma capacidade de absorver qualquer tribo. Sim. Seja família, seja um cara mais esportista, seja um hippie, enfim, ela consegue absorver tudo. João, daqui para frente, você concorda comigo que a confiança do empresário vai aumentar muito para ele potencializar ainda mais o que a Praia do Futuro faz? Acho que agora o cara não vai ter mais medo de investir na Praia do Futuro, porque você pega na frente da Praia do Futuro, tá cheio de terrenos. Sim. Aquilo ali podia estar lotado de condomínios fechados de Sim. casa, restaurantes, empreendimentos, street mall ou grandes prédios. Mas você acha que o empresário agora ele vai falar assim, agora eu vou investir ainda mais na minha barraca, eu vou deixar porque agora eu não tenho mais medo, é um patrimônio que vai Sim. ficar. O que você acha desse... Como é que você projeta a Praia do Futuro? Vamos ser a longo prazo? Ok. Daqui a 10 anos? Ok. Objetivamente, eu tenho absoluta certeza que para o empresário hoje ele está numa situação muito mais confortável. Por um motivo simples: segurança jurídica. Toda vida que a gente vai conversar sobre isso, sobre o que é que um empresário quer, né? Às vezes a gente pergunta para os alunos: olha, cadeira de direito empresarial, o que é que o empresário quer? Ah, o empresário quer lucro. Não. O lucro é consequência. O que o empresário quer é segurança jurídica. Previsibilidade. É isso que ele quer. O que é que o empresário quer? O empresário ele quer ter a certeza que se ele pegar 5 milhões de reais para investir, ele está tendo a certeza que ele está correndo o risco de perder 5 milhões de reais. Mas também, se tudo der certo, ele também tem a convicção que aqueles 5 podem virar 15, 20, 30, 100. Então, o lucro, na verdade, ela é a consequência do negócio que deu certo. É a Certo. expectativa realizada pelo fruto do trabalho. Mas o que é que o empresário quer para fazer qualquer investimento, para empreender? Ele quer ter previsibilidade, que se traduz numa palavra de segurança jurídica. Uhum. Antes, quando a gente tinha essa ação judicial, eu considero que os empresários lá, eles são todos heróis, mas com adjetivo de com uma pitada de loucura, Loucura, sim, né? concordo. Porque investia, do dia para a noite, tudo podia acabar. Exato. Agora, com o acordo, com o convênio que vai ser celebrado entre União e Prefeitura Municipal de Fortaleza, que agora a Prefeitura será responsável por conceder as outorgas onerosas para a utilização dos espaços dos empreendimentos na Praia do Futuro. Essas outorgas onerosas, elas vão ter prazo de 20 anos. Olha aí. Então a pessoa agora ela vai poder realmente investir com a certeza de que ela só vai perder aquilo que ela investiu se o negócio dela perder, seja por falta de gestão, seja porque o que ela está oferecendo o público não quer consumir, mas ela não vai depender de fatores externos ao trabalho dela ou à vontade dela para poder perder o seu investimento. Então, eu tenho absoluta certeza que agora a gente vai ter um boom de investimentos dentro da Praia do Futuro. Pessoas que antes queriam investir lá, mas que não colocavam seus projetos para frente com medo da imprevisibilidade, irão colocar os seus projetos para Pra frente. frente. O plano diretor do município de Fortaleza agora, ele prevê claramente um investimento maciço na revitalização da Praia do Futuro. Então, assim, a minha expectativa é enorme e a confiança ela está em alto grau. Até porque, você que é de fora, você deve entender isso aí também, nós temos um fenômeno super engraçado, para dizer o mínimo, aqui no município de Fortaleza. Fortaleza ela cresceu para o interior e não para o litoral. Certo. Via de regra, todas Aham. as cidades que têm mar, elas crescem para o litoral e depois começa o seu processo de interiorização. Certo. Eu sempre falo que a Praia do Futuro, para mim, é como se fosse a Barra da Tijuca. Do jeito que você tem a Beira-Mar e Ipanema, Praia do Futuro, para mim, era a Barra da Tijuca, mas que nunca se realizou. Aham. Grande parte por quê? Grande parte porque o poder público nunca olhou para lá, então faltava iluminação, faltava segurança.
Outra grande parte, porque os empresários que estavam lá operando eram heróis com pitadas de loucura e agora Exato. eles têm Uhum. segurança jurídica, então a confiança, Felipe, que daqui a 10 anos a Praia do Futuro ela vai estar muito desenvolvida, com vários novos empreendimentos, atendendo cada vez melhor a população fortalezense, cearense, brasileira e estrangeira também. E a gente tem tudo para ser realmente um grande polo de atração turística em Fortaleza. E por que que eu falo isso? A gente sempre fala que o Ceará é um grande polo turístico, etc. Mas veja, Fortaleza nem tanto. As É, pessoas vão para a praia, no vamos pra litoral. E praia. por que não Fortaleza? Exato. Por que não a Praia do Eu Futuro? quero entrar nesse Né? assunto com Eu você. acho que é isso. E, João, eu tenho o mesmo pensamento que você. Quando eu cheguei aqui, há 12 anos atrás, eu me encantei com a Praia do Futuro, mas eu morava aqui na Aldeota. Hoje eu moro nas Dunas, Uhum. praticamente Praia do Futuro ali. Sim, E sabe o que o cearense falava pra mim? É longe. Lá é longe. Cara, eu acho que daqui pra minha casa deve dar 5 quilômetros, no sim, máximo. muito perto. Pra um cara de Campinas, São Paulo, Rio, Não é nada. a Barra, Não é pra nada. você ver como que a gente tá muito à frente geograficamente que o do Sim, Rio de Janeiro. sim. A Barra pra Ipanema é chão. É muito. O cara roda ali uns, não sei aqui, uns 10, 12 quilômetros, até mais, Bota sem 40 contar, sem minutos aí contar pra o você trânsito. chegar. Gente, a Praia do Futuro tá ali. Se a É gente isso. quiser sair desse podcast agora e vamos almoçar ali na P5, a gente chega Rapidamente. ali sem problemas nenhum. Então, eu acho que esse crescimento aqui é necessário, sabe, João? É Sim, necessário. E eu tenho certeza dessa evolução. Eu acredito muito no que você está falando. sim. Quando você tocou no assunto da referência turística do estado do Ceará de uma forma geral, a gente sabe que Preá e Carazinho, Jericoacoara, Tatajuba, enfim, esse litoral está totalmente consolidado. Sim. Os europeus praticamente Cumbuco, dominaram, sim. Cumbuco, estão todos por aí. Cara, mas eu também tenho essa pitada de loucura, assim, sabe? Eu Uhum. acho que Fortaleza, ela merece ser a capital do Brasil, principalmente nos esportes Sim, e turisticamente. Cara, é um barato você fazer um evento aqui, João. sim. Eu sou um cara que rodo o mundo todo jogando torneio, jogando os campeonatos. Cara, quando você cai numa cidade igual Fortaleza, Uhum. seja para um congresso de direito, seja para um campeonato de basquete, cara, no teu tempo vago, você tem muita coisa para fazer. Tem tudo. Cara, Sim. a gente tem o melhor parque aquático aqui do Brasil. Uhum. A gente tem a nossa orla, enfim. Você acha que Fortaleza consegue chegar a ser uma referência, digamos, mundial? Com certeza. Eu tenho absoluta certeza disso. Mas temos que também analisar algumas coisas, né? Se a gente for falar em orçamento público, se você vê o orçamento público da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro ou da Prefeitura Municipal de São Paulo comparado à Fortaleza, É bizarro. a gente está falando aí de uma ordem aí de 30, 40, 50 vezes mais, né? Concordo. Então, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é a limitação, digamos, né, de recurso para mostrar para o turista efetivamente o que é Fortaleza. Esse é um lado. O outro dado é a gente trabalhar no aspecto da segurança. Apesar de que Rio de Janeiro e São Paulo eu considero cidades mais perigosas do que Fortaleza, até porque se a gente for abrir os dados da insegurança de Fortaleza, elas estão praticamente focados aí em criminalidade voltada a tráfico, facções, etc. De certa maneira, as pessoas de fora ainda têm um certo receio de Fortaleza, achando que ela é uma cidade muito perigosa. Então, Uhum. assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito na questão da segurança pública e também não só trabalhar, mas como você fala para fora o que é Fortaleza e Como como vende ela Fortaleza, como né? vende, né? Essa questão. Esses são dois dados que eu julgo estruturais, digamos assim. Por outro lado, Fortaleza ela tem tudo para brilhar. Você falou tudo, Felipe. Fortaleza ela tem tudo, tudo é perto. A gente tem clima ameno aqui em Fortaleza. A gente tem uma água maravilhosa. A gente não tem peixe grande para morder os O hub banhistas. de aeroporto fantástico. A gente tem geografia. Então Fortaleza tem tudo para ser tudo isso. E outra coisa também, a Fortaleza tem pessoas fenomenais, pessoas muito inteligentes, pessoas muito criativas. Basta a gente ver, Exato. né, a quantidade de cearenses que brilha aí no Brasil, a quantidade de cearenses que brilham no mundo, seja por terem negócios de sucesso, sejam por ser
pessoas de sucesso, né? Uhum. Para mim são coisas diferentes também, né? Pessoas muito inteligentes, que brilham, que são executivos, que são matemáticos, que são literários. Então, eu acho que nós temos toda a capacidade do mundo para desenvolver esse potencial turístico e foi por esse motivo, um deles, né? Que inclusive a gente decidiu em fazer um investimento nesse segmento aqui na cidade que a gente não atuava, que é como você falou, que foi a P5. Exato. Então, se a gente não acreditasse que Fortaleza ela tem muito ainda a oferecer, certamente a gente não estaria disposto a entrar nesse segmento e fazer esse novo investimento. Legal. João, eu passaria a tarde inteira conversando com você. Foi uma honra receber. Te agradeço o teu tempo para vir para cá. Eu falo que você é uma personalidade aqui no nosso estado. É um grande orgulho ter um profissional no seu nível, da sua capacidade, um cara que briga por causas sociais, um cara que é uma referência como pessoa, como atleta, como amigo e como profissional. João, Ou não. dá a tua palavra final aqui. A gente tem um presentinho para te entregar, mas parabéns principalmente pela pessoa que você é, João. Assim, eu sou um cara muito orgulhoso de ter a tua amizade. Ô, Felipe, eu que agradeço. O orgulho aí é recíproco, você sabe disso, o quanto não só eu lhe considero, mas toda a nossa roda de amigos. É. Você é um cara querido assim por todos nós. O seu coração é proporcional à sua altura, né? Então, assim, uma pessoa aí que é um amigo, é meiga, é humana. Então, assim, eu que agradeço a sua amizade. Agradeço também aqui o convite, agradeço as palavras, né? Acho que a gente pode finalizar com um lema que, assim, eu levo novamente para o escritório, para as empresas que a gente é sócio, que eu nunca me considero o melhor em nada, seja no esporte, seja na advocacia, seja na amizade, na família e tal. Mas eu tento fazer o meu melhor, sempre. Então, assim, às vezes eu posso não conseguir, eu posso não ser o melhor, mas nunca pecarei por não me esforçar ao máximo para ser. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado, Que Felipe. isso. A gente tem aqui um presente. Pode, desculpa. Não, é isso aí. Muito obrigado A gente novamente. tem aqui um presentinho para você. Opa. Eu sei que eu acho que você vai usar bastante, Opa. que é tua cara essa. Posso abrir Pode, aqui? por favor. Aí. Ó. Olha, Felipe, você acertou, amigo. Se você chegar hoje aqui no meu carro, eu tenho uma garrafa d'água, no escritório tem uma, em casa tem outra. Muito obrigado. Esse aqui você já conhece, mas esse daí aqui... eu conheço. Aproveitar que hoje é sexta, né? Você bota no teu congelador aqui, sabe que... Fazendo Feito aqui um um jabá para ele aqui, isso aqui eu já provei, ele tá me dando só de presente, mas é fantástico. Parabéns, Felipe. Olha, esse seu limoncello aqui, ele é diferenciado. Inclusive, temos na P5 também, Exato. colocado por ele. Show. Obrigado. Gente, eu conversei hoje aqui com o João Rafael Furtado, uma grande referência, um advogado que vai além do trabalho dele, filósofo, amigo, empreendedor, pai. Foi muito legal, viu, João? Fica aí, para quem gostou, até a próxima. Um grande abraço. Valeu.